Capítulo 39. Lázaro e o rico. O vórtice que os arrancara da cena do terceiro selo e da crescente fome sobre a terra cessou com a mesma intensidade súbita com que começara. Por um instante, Ben e Levi pairaram suspensos, a poeira fina de uma rua desconhecida rodopiando ao redor de suas formas etéreas. O cheiro era de secura, de vida difícil, mas algo mais chamou imediatamente a atenção de ambos. Um contraste social que feria os olhos e o espírito, especialmente agudo naquele tempo de escassez decretado pelo cavalo preto. Diante deles, imponente sob o sol, erguia-se uma mansão. Não era um palácio real, mas suas paredes de pedra clara, com 2 andares e um terraço amplo adornado por vasos de plantas viçosas, falavam de uma riqueza sólida, construída e mantida com esmero. As janelas, protegidas por treliças de madeira escura e trabalhada, permitiam vislumbrar um interior fresco e suntuoso. Um portão robusto, guardado por um servo de olhar atento, isolava aquele oásis de prosperidade do restante da rua. Levi, disse Ben, seus olhos de menino percorrendo a estrutura com uma mistura de admiração e desconfiança. Mesmo com a fome lá fora, com o trigo valendo o olho da cara, parece que a crise do cavalo preto não chegou para o dono desta casa. Este aí deve ter muita influência para continuar nadando em ouro enquanto o povo pena. De fato, um banquete estava em pleno andamento. Risadas altas e o som de música escapavam pelas janelas abertas. Ben e Levi, invisíveis, puderam observar o pátio interno, onde o homem rico, trajado com um linho que reluzia e uma púrpura vibrante, regalava-se com seus 5 irmãos. Eram todos homens de semblante satisfeito, igualmente bem vestidos e prósperos, suas famílias partilhando da abundância da mesa farta, um insulto silencioso à penúria que se alastrava. A influência deles, Ben percebeu, era um escudo contra as dificuldades que assolavam os menos afortunados. Acumulavam benefícios e privilégios, imunes à balança implacável do cavaleiro. Do outro lado daquela rua empoeirada, porém, a cena era de desolação. Em um barraco improvisado, um amontoado de panos velhos e esteiras puídas escorado contra um muro rachado, morava um mendigo. Seu nome era Lázaro. Ben e Levi sentiram o peso daquele nome, como se o próprio livro misterioso nas mãos de Ben já o reconhecesse. Lázaro, em sua condição de miséria, muitas vezes recorrera à casa do tesouro, o local onde as ofertas e primícias do povo deveriam prover o sustento dos necessitados. Mas como Levi já explicara a Ben em outras visões, desde que a maioria do povo abandonara as veredas da justiça e da lei, deixando de honrar ao Eterno com seus primeiros frutos, a casa do tesouro se esvaziara. A ajuda era escassa, a fome graçava entre muitos, e Lázaro já não podia contar com aquele recurso. Assim, estabelecera-se ali, na sombra da opulência, na esperança de que alguma sobra, alguma migalha da mesa farta do rico, pudesse chegar até ele. O rico, contudo, não suportava a presença de Lázaro. A visão daquele homem coberto de chagas à sua porta era uma afronta ao seu conforto, um lembrete incômodo da realidade que ele preferia ignorar. Desejava que Lázaro se abrigasse longe dali, bem longe. Porém, a astúcia o impedia de forçá-lo a sair. Temia que tal ato de crueldade aberta chamasse a atenção e maculasse sua reputação de homem influente e, quem sabe, generoso. Assim, do lixo que saía daquela mansão, só sobravam migalhas quase invisíveis, farelos desprezíveis que Lázaro, em sua agonia, ainda desejava ardentemente comer. Mesmo nos dias de grandes banquetes, como aquele que presenciavam, as sobras mais substanciais, se é que existiam, jamais apareciam no lixo destinado à rua. Talvez fosse uma tática deliberada, uma forma cruel de desestimular Lázaro, de vencê-lo pela fome, para que ele finalmente buscasse outro lugar para morrer. O tempo, para Ben e Levi, pareceu então escoar de forma diferente. A cena diante deles acelerou, como um filme antigo sendo avançado rapidamente. O sol e a lua cruzaram o céu repetidas vezes, as nuvens dançando uma coreografia apressada, as estações talvez se insinuando na poeira e no vento.
As festas na mansão continuaram. A indiferença do rico permaneceu. A miséria de Lázaro se aprofundou. Então, a cena se estabilizou. Uma noite de frio cortante envolveu a rua. O vento gélido penetrava as frestas do barraco improvisado. Lá dentro, sob os trapos finos, Lázaro deu seu último suspiro, seu corpo magro e sofrido finalmente encontrando o descanso da agonia terrena. No mesmo instante, o livro misterioso na mão de Ben tremeu com uma intensidade familiar. Ben e Levi, consternados pela cena que acabavam de testemunhar, olharam para o artefato. Com um misto de receio e urgência, Ben o abriu. As páginas folhearam-se sozinhas, com um sussurro antigo, parando abruptamente naquela que ostentava a letra hebraica H, Rei, a letra da revelação. Diante de seus olhos, a mão invisível, a mesma que tantas vezes lhes mostrara os segredos do reino, começou a desenhar. Primeiro, surgiu a figura de Lázaro, ainda em seu leito de miséria. Em seguida, um ser de luz, um anjo do Senhor, aproximou-se e tocou gentilmente a mão do mendigo. Outra imagem se formou. Lázaro, não mais em trapos, mas com um semblante sereno, subia aos céus na companhia do anjo. E por fim, a última cena desenhada naquela página viva mostrava Lázaro, agora vestido com túnicas brancas e resplandecentes, sendo calorosamente recepcionado em um lugar que lembrava um jardim viçoso e regado, um paraíso tranquilo, onde muitas outras figuras igualmente vestidas em alvura o acolhiam com sorrisos de paz. Ele foi para um lugar bom, Levi, disse Ben, a voz embargada, mas com um traço de alívio. O nome dele era conhecido lá em cima, não é? Levi assentiu, os olhos úmidos. Sim, Benjamim. Para o seio de Abraão, como dizem as Escrituras, onde os justos aguardam. Mais uma vez, o tempo na visão dele se acelerou. As nuvens correram, o sol e a lua revezaram-se no céu incontáveis vezes. Então, a cena parou novamente. A mansão ainda estava lá, mas a atmosfera era de luto. Os 5 irmãos do homem rico, com suas famílias, estavam reunidos, seus rostos marcados pela dor e pelas lágrimas. Lamentavam a morte do irmão abastado. O livro misterioso nas mãos de Ben vibrou outra vez. A página com a letra H, Rei, tornou-se o foco, e a mão etérea voltou a desenhar. Desta vez, a imagem era sombria. O corpo do homem rico sendo cuidadosamente envolto em linho caro e especiarias, e depois sepultado em um túmulo escavado na rocha, um sepulcro imponente, digno de sua riqueza terrena. Nenhum anjo, nenhuma luz, apenas a frieza da pedra e a escuridão da sepultura. Lázaro, disse Ben, a voz firme ecoando a clareza das visões. Esse teve um nome no céu e uma recepção gloriosa. Já o outro, apenas um nome aqui na terra. Porque no reino verdadeiro, aquele rico não tinha nome algum. Era um completo desconhecido. E de consolo, apenas um túmulo suntuoso. O livro não mente sobre quem é quem, Levi. Levi olhou para o jovem, vendo a sabedoria amadurecer em seus olhos com cada revelação. O livro e o reino dos céus têm seus próprios registros, Benjamim, e são esses que verdadeiramente importam. A imagem da rua e da mansão começou a se desfazer, e Ben e Levi sentiram o chamado para a próxima revelação, carregando consigo o peso e a clareza da história de Lázaro e do homem cujo nome se perdera para a eternidade.